Olá, pessoal, boa noite. Good night, boa noite. Estamos aqui, né, para começar mais uma live. Nós vamos chamar agora a nossa convidada, que é a Márcia. Deixa só a gente achar ela aqui. Karina, boa noite. O pessoal vai entrando aí. Eu queria falar para vocês mandarem as dúvidas de vocês, as perguntas, tá bom? E a gente que está chegando aí, boa noite. A gente está convidando aqui a nossa participante, a nossa colaboradora dessa noite, que vai nos ajudar com esse tema, né, com mais um assunto, com mais um conhecimento aí da área da saúde, né? E aí, muito frio por aí? Comentem aí quantos graus estão aí na cidade de vocês, de onde vocês estão falando, se é todo mundo aqui de São Paulo mesmo. Eu sei que às vezes participa a gente lá de Recife, né, de Pernambuco, né, outros estados também. Então, vamos interagindo aí. Daqui a pouco ela já aceita o nosso convite e a gente começa com esse tema maravilhoso. Por que repetimos, né, alguns comportamentos, alguns padrões de comportamentos? Porque isso se repete na nossa história, na nossa vida, que está por trás desses padrões, que está por trás desse comportamento, dessa história, né, desses, às vezes até desejos que a gente não compreende, que a gente não entende, escolhas que a gente sabe que é ruim, sabe que é errado, sabe que o fim vai ser, né, mas mesmo assim a gente escolhe aquilo, a gente vive aquilo. Ela não tá conseguindo entrar, será que é por causa do celular? Pode ser. Pelo pedaço dela é iPhone ou é Samsung, né? Às vezes dá essa interferência. Acho que ela conseguiu. Arcia, tá nos ouvindo? Oi, Você tá pelo café de celular, manhã. pelo notebook? Como que é? Ah, peraí, eu tento, peraí, deixa eu virar. Eu Estamos tentei ao vivo, conectar, gente. boa noite. Eu tentei conectar aqui pelo notebook, mas não tá indo. Deixa eu ver se eu consigo, que daí ficaria mais fácil. Às vezes dá Estranho. interferência de celular para celular, de celular para notebook. Ele não aparece no notebook, não aparece a live. Enfim, acho que vamos ter que ficar pelo celular mesmo. Seria mais fácil, né, que se fosse pelo Note, mas não. E estranho que estão aparecendo outras 3 lives, mas a que não está aparecendo. Ué, estranho mesmo. Mas tranquilo pra você pra fazer pelo celular? Você acha que dá Sim, certo? tranquilo, tranquilo. Tá bom. Coloquei ele aqui na tela do notebook. Então tá bom. Então, primeiramente, a gente queria agradecer você, né, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente para nos ensinar. Hoje a gente vai aprender bastante aí sobre esse tema. E olha, esse tema repercutiu bem aí nas publicações, né? O pessoal se identifica bastante. E aí a gente quer dizer para você que você tem liberdade para falar, para explicar, para ensinar para gente. Pode se sentir à vontade, tá bom? Que você está em casa. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço aí o convite e espero poder estar colaborando, né, e trazendo um pouquinho mais sobre esse tema que é tão relevante, que é tão recorrente, né, dentro da clínica, não só da clínica, mas, enfim, fora dela também, né, na vida, no nosso cotidiano aí. E entender, né, um pouquinho por que ocorrem esses processos aí,
padrões, né, que muitas vezes eles nos acompanham durante uma vida toda e a gente não consegue entendê-los, compreendê-los e assim elaborá-los Sim. de certa forma. Fala um pouquinho de você, né? Tem muita gente que está do nosso lado, que às vezes não te conhece, de onde você fala, né? Fala aí um pouco para que eu só possa te conhecer, e aí a gente vai começar perguntar, fazer a primeira pergunta, e daí a gente vai encaminhar todo o conhecimento, tá bom? Tá, ok. Tá travando? Acho que Tá voltou. travando a minha voz? Acho que já voltou. Aqui pra gente tá ok, pessoal. Comenta aí se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo a gente bem. E aí a gente vê se é a nossa internet ou pode ser a internet de vocês também. Tá, eu vou continuar então. Meu nome é Márcia Weiler, eu sou daqui da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, tá? Fiz a minha formação em psicanálise na CETEP de Campinas, em São Paulo. Aí fiz uma especialização, sou especialista em terapia com casais e relacionamentos, e também tenho uma especialização em terapia com crianças e adolescentes. A minha primeira graduação é gestão de turismo, antes disso técnico em nutrição, trabalhei 25 anos na área da odontologia também. Aí, recentemente, eu fiz um mestrado pela FATEB da Bahia e também um doutorado. Tenho uma certificação também internacional pela Universidade de Boston, em neuropsicanálise, saúde mental, e também sou tutora, né, da turma 70 e do CETEP, pretendo também lecionar na área da psicanálise, estou também já me preparando para isso. Comecei agora um outro curso de terapia integrativa, onde eu vou estar atuando dentro das comunidades, né, aqui da minha região. A gente pretende iniciar um trabalho com pessoas mais carentes, que não têm acesso muito à saúde mental. É isso. Legal. Que currículo grande, né? Deve ter mais coisas. Eu sei que tem mais coisas e ela não falou porque o tempo não ia nos permitir, né? Ela também é modelo, né? Modelo, é modelo ainda. Ah, essa parte. Ai, Mas vamos lá. Então vamos começar aqui, pessoal. Vocês esperançosos aí. Márcio, como que a gente poderia falar assim corretamente? Repetição de padrão, repetição de comportamento, como que a gente poderia colocar? E explica pra gente o que é isso aí. Sim, tá. A gente vai então partir um pouquinho, né, para psicanálise primeiro, né? Como que dentro da psicanálise a gente, né, lida com essa questão da repetição. Freud trouxe a repetição, ele chamava de compulsão à repetição. Vamos entender então como é que é isso. O que é uma compulsão? Compulsão vem do compulsório. O que é o compulsório? É o obrigatório. Então, existe algo ali que eu repito e que se torna uma obrigação. Se a gente pensar em compulsão alimentar, a pessoa, ela come, mas depois ela vem aquele sentimento de culpa, enfim, tem todas umas questões envolvidas, né, por trás dessa obrigação que o sujeito tem em repetir aquele comportamento, pensamento, atitude, sentimento, enfim. Uhum. Certo, pode. Então, no caso, seria uma compulsão à repetição. A pessoa, ela, inconscientemente, ela é obrigada a repetir aquele comportamento por um motivo do qual nós iremos saber logo logo, não é isso? Os motivos. Os motivos. Né? Existem alguns, né, dentro da psicanálise. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre esse comportamento, um exemplo,
E aí a gente vai encaminhando, aí vai Tá, narrando essa história, esse ato. tá, tá, ok. Vamos entender um pouquinho, né? Existem dois textos básicos, onde que Freud ele traz a questão da compulsão à repetição. Primeiro, um texto de 1914, Recordar, Repetir, Elaborar, né? Neste texto, ele traz a repetição, mas na área da transferência, né, da clínica. Como que ele observou isso dentro da clínica? Como que os pacientes, eles repetem dentro, né, na transferência, dentro da clínica, aquilo que eles repetem fora. Então, nesse primeiro momento, assim, ele trouxe nesse texto, mas essas questões transferenciais. Aí, a partir dali, em 1920, quando ele escreveu Além do Princípio do Prazer, porque até ali 1920, um pouco antes, e Freud, né, ele vinha da teoria do princípio do prazer, da pulsão de vida. Então, quando ali quando teve a guerra, a Primeira Guerra Mundial, então ali ele observou algumas questões que não fechavam mais com o que ele vinha observando até ali. Ele começou a analisar aqueles soldados que vinham da guerra e eles repetiam os traumas através de sonhos. Ele pensou, opa, mas como assim? Por que algo desprazeroso está se repetindo ali? O que está acontecendo ali? Por que está acontecendo isso? Então, ele pegou e, não, vamos estudar isso aqui. Aí, o que aconteceu? Vem a teoria aqui. Eu vou tentar explicar dentro da psicanálise, não sei se talvez alguns termos ficam um pouco difíceis de compreender, mas vamos lá. Quando a gente é criança, lá acontece meio que na infância uma cisão do ego. O que é isso? Existe uma dualidade. Vamos pensar assim, a criança, que a gente lembra, Melanie Klein, ela ama e odeia o mesmo objeto. Esse objeto, a gente poderia se referir à mãe. Então, existe amor e ódio ali naquela mesma, direcionado àquela mesma pessoa. Só que para o ego dela, este ódio, ele é intolerado. Esse ódio como existe um superego, detalhe, né, que eu não havia falado antes, vou falar agora aqui, que eu acho importante. Dentro da repetição, a gente está falando em estrutura neurótica, tá? A gente não está falando em estrutura perversa, nem em estrutura psicótica, porque há um superego aqui envolvido. Em um superego onde que existem energias conteúdos, uma energia recalcada. E essa energia, esse recalque que vai aparecer em forma de repetição. Então, o que acontece ali? Vamos voltar ali à nossa infância. Essa criança, ela percebe que não, eu odeio e amo. Só que este odiar é errado, vamos dizer assim, é inaceitável por um ego dela aceitar que ela odeia também aquele sujeito, né, aquela pessoa que ela deveria amar.
controlar, sei o bom, sei o mal, né, de Melanie Klein. O que que isso vai gerar? Vai gerar eu chamo assim, de um subproduto que seria a culpa. E tá, peraí, mas como que eu vou lidar com essa culpa? Essa culpa por eu odiar, essa culpa por se instaurar ali um impulso sádico. Tipo, eu quero retalhar, eu quero fazer mal, eu odeio aquele outro, esse grande outro, né, conforme Lacan, mas isso é algo intolerável para mim. Então, eu recalco, né, e se forma em cima disso uma culpa. E aí, em vez de alimentar este impulso sádico que o meu ego faz, como eu tenho esse subproduto, a culpa, aí acontece um masoquismo, ou seja, eu vou me punir. E aí a gente entra na repetição. A repetição, ela volta, ela vem, uma das formas da repetição é justamente uma forma ali que o inconsciente encontra de buscar satisfação no desprazer. Não sei se eu consegui me fazer entender aqui, mas é mais ou menos assim. Aí então, a Freud diz assim, a repetição está naquilo que não se pode lembrar, ou seja, aquilo que muitas vezes é doloroso demais para o consciente aceitar. No caso, então, Então, nessa situação, ele volta a repetir no sentido de se punir, quando ele se pune e ele sente uma satisfação pelo sim, fato da culpa, né? De sim, desejar aquilo que é ruim, de sim. ter um sentimento ruim pelo objeto, não é isso? Uhum, uhum. Isso seria uma das formas, né? Aí, neste mesmo texto, além do princípio do prazer, Freud também ele observou a questão do controle, repetir como uma forma de controlar aquilo que nos gera dor. Aí entra o netinho dele lá, quando ele observa do brinquedo do For dá, né? O que que é isso? Ele observou na brincadeira do neto dele, quando ele jogava um carretelzinho, ele dizia dó, tipo, vai longe, né? E for, quando ele volta. O que que o neto dele quis representar? Qual era a simbologia disso? Tipo, o dó é quando a mãe sai, a mãe se ausenta, a dor daquela ausência. E o for é quando a mãe volta. É, olha que louco, né? Como que Freud, numa brincadeira de criança, ele pegou e conseguiu formular toda uma teoria em cima disso. Então, o repetir disso, né, o repetir desse brincar infantil, seria uma forma que a criança ali encontrou de ter um controle daquilo que a traz sofrimento, ou seja, essa ausência da mãe. E a gente também, no repetir, a gente usa esse mecanismo, né? A repetição como uma forma de querer controlar algo que nos gera sofrimento, né? Então, isso também pode ser considerado uma forma de repetição, né? Isso tudo é a base, né? Essa é a base
que está fundamentado todo esse conceito. sim. É assim, é porque na live, o, o, quando a gente mesmo perceber, já acabou, né? Então, vamos tentar fazer aqui. O pessoal que está chegando agora aí, boa noite para vocês, né? Lidy Ribeiro, boa noite. Pessoal que não segue a Márcia aqui, já começa a seguir ela aí, tá? Ótima psicanalista, bastante conteúdos legais, tá bom? E também segue a gente aí, o pessoal que está do lado dela aí. Compartilha essa live, curte aí. Vamos trazer aqui um pouquinho para os dias, assim, para os dias atuais não, né? Mas para os momentos assim da fase adulta, algumas Uhum, situações que as pessoas mais vão se identificar. Eu acredito sim, que isso se identifica mais na questão do relacionamento também, né? sim. Até de Uhum, trabalho, mas mais com o relacionamento. uhum, Dentro do uhum. relacionamento, qual que é a situação que você mais vê as pessoas se repetindo, né, aquele comportamento, aquela atitude ou aquele relacionamento e que elas não se percebem, né? Que a gente e aí Uhum, cabe nós aqui tentar fazer a pessoa se ouvir naquela relação, se ouvir naquele ato e uhum, elaborar, né? uhum. É. Aí tem num senso comum, né, a gente costuma escutar muita expressão, boy lixo, o dedo podre. Isso. Aquela fulana lá tem dedo podre, ou, né, às vezes a gente se refere a gente mesmo, poxa, mas para mim só parece o boy lixo, aquela pessoa que não presta, que, né, e Sempre todo um folgada, sempre me trai. isso, ou eu sempre sou abandonada, É, ou até nas relações, muitas vezes, de emprego, meu chefe é sempre abusivo, enfim. né. O porquê que acontece isso, né? Não tem nada a ver com azar, uma sorte. Uma vez, ok, né? Agora, às vezes, vai se repetindo várias vezes, né? Há uma busca ali, né? Há uma compensação, a gente tem ali o sujeito que se coloca naquele relacionamento, ele tem um ganho com isso, ele tem um ganho secundário, né? Vamos pegar uma seguinte situação, é uma criança que ela não recebeu um afeto lá atrás, né? Ela não se sentiu amada, ela não se sentiu validada, ela não se sentiu, enfim, aceita ali, né? Então, na vida adulta, ela vai buscar essa validação de alguma forma, ela vai buscar essa aceitação, né? E qualquer pessoa ali que vai se aproximar dela no sentido de relacionamento, se aquela pessoa der uma migalha daquilo que faltou para ela lá atrás, ela vai se ligar e o inconsciente dela vai soltar foguetes, tipo, consegui o que eu não, né, o que faltou lá atrás. Um outro exemplo também que a gente pode inserir aqui é aquelas pessoas que têm excesso de fúria, de raiva. Pensa numa criança que fez birra, que quis chamar atenção lá atrás, né? E ela não conseguiu essa atenção. E ela vai repetindo esse mesmo comportamento na tentativa, como se fosse sempre uma tentativa de eu conseguir aquilo que eu não tive. sim. Então a pessoa se coloca nessas situações assim de relacionamentos talvez abusivos, ou de parceiros que sempre traem, ou de trabalhos que sempre desprezam ali, né, a pessoa, numa tentativa de mudar a situação, seria mais ou menos isso? Ela inconscientemente ela se coloca nessa situação para uma esperança inconscientemente, né?
de fazer com que aquilo seja diferente? Seria mais ou menos isso ou não? Numa esperança, numa tentativa de ela conseguir aquele afeto. Quando a gente fala de afeto, são diversos ali o que faltou lá atrás para ela. Então, esse repetir desses comportamentos seria uma oportunidade que ela enxerga ali, né, de conseguir aquilo lá que ela não teve lá atrás. Eu não sei se eu tenho um exemplo, não sei se Pode. cabe aqui, que se eu posso colocar, de uma paciente minha, tá? Ela vem de uma família onde que ela tem muitas questões com o pai, ela se sentiu muito invalidada, não se sentiu amada, se mutilava, enfim, ela tem vê assim, né, um processo masoquista muito grande. E ela está no quarto relacionamento abusivo. Tu vê assim nitidamente que ela está com uma pessoa narcisista, uma pessoa que trata terrivelmente mal. E ela não consegue sair deste relacionamento, porque há um ganho ali, né? Há um ganho ali. E, tipo, se aquele rapaz, ele fica uma ou meia hora assistindo com ela uma série, aquilo seria uma compensação de uma semana inteira onde que ela passou num sofrimento. Ou seja, conscientemente, ela sabe que é doloroso, é sofrido, mas inconscientemente, ela está tendo um ganho com aquilo ali. Mesmo que seja uma migalha, mas é algo que ela não recebeu, que ela procura naquele rapaz, no afeto ali, aquele afeto que o pai, né, que ela procurava através do pai. Então, e se ela não conseguir, né, trabalhar, elaborar isso, detalhe, os outros relacionamentos ela nunca conseguiu terminar, ela só saiu porque o rapaz terminava com ela. Né? E se esse terminar, se ela não conseguir elaborar isso, provavelmente ela vai de novo se colocar neste padrão. No caso do Márcio, aí no caso quando é o contrário, quando o rapaz tá repetindo o padrão, esse mesmo caso que você contou, mas se fosse o rapaz, aí é falta do afeto da mãe? Pode ser também. Uhum. Sim, não necessariamente aqui está ligado, né, o feminino com o pai ou o masculino com a mãe, mas há uma falta ali. No caso dessa minha paciente, né, ela fala muito da questão do pai, mas a mãe também estava em falta, né? Então, ali ela não, nem de um, não veio nem de um e nem de outro. E da onde veio, que foi de uma avó, essa avó faleceu muito cedo. Então, ela meio que experimentou, mas ela não, sabe, não veio de fato. Ela não conseguiu ter. Então, é como se ela tá, né, nessa busca aí, constante. A pessoa vive tipo, num looping, né? Ela vive sempre. Exatamente. Eu não sei se o pessoal está assistindo aí, se você conseguiu pensar em alguma coisa aí, vocês que estão nos ouvindo aí, de algum comportamento que você tem, algum tipo de relacionamento que você se percebeu agora, assim, poxa, é verdade, eu acho que eu só me relaciono com certo tipo de pessoa. Eu acho que os meus sinais de relacionamento são sempre assim. Ou o meu comportamento com o meu filho
é o mesmo comportamento que minha mãe teve comigo, o meu pai teve comigo. Não sei se você que está nos assistindo consegue aí nos ajudar com a sua contribuição, com a sua fala, sobre algo que você percebeu aí, que você tem repetido, ou que agora veio em sua mente, elucidou. Conte para nós aí, fale para a gente que a gente possa perceber quanto essa live está sendo importante para você, está te ajudando. Tá? E se você tem dúvidas também, mande para a gente aí, né, para que a gente possa aqui nessa interação tentar te ajudar de alguma maneira, tá bom? Márcio, então olha só, porque assim, já ouvi muito dessas frases, né, que as pessoas dizem, poxa, porque isso sempre acontece comigo, porque isso sempre acontece comigo. Então, nessa frase, nesse texto aí de Freud, repetir, recordar, 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 repetir, elaborar. elaborar. No caso, essas três palavras está dizendo como seria o processo dessa libertação, assim vamos dizer, né? Como para, né? Não, eu acho que essas três palavras tá indicando como seria o processo da libertação, porque você precisa recordar daquilo, repetir aquilo e aí fazer uma elaboração daquilo. Na elaboração, a pessoa para de repetir, Márcia? Então, dentro da clínica, a ideia, o objetivo não é fazer a pessoa parar. A gente não vai trabalhar em cima do ato, vamos dizer assim, mas sim em cima da raiz do ato. Então, vamos pegar essas três palavrinhas, né? Recordar. Por que recordar? Porque ele precisa, primeiro a gente precisa entender da onde vem, quais são os afetos envolvidos ali. Tem um livro do Nasio, que é Por que Cometemos os Mesmos Erros, onde que ele tem umas falas muito interessantes, né, que dizem exatamente isso. Eu até separei aqui um trechinho que ele diz assim, ó, um acontecimento esquecido pode aflorar a consciência sob a forma de uma recordação. No caso do acontecimento ter sido mais do que esquecido, mais que esquecido, ou seja, recalcado. Energeticamente recalcado, ele surge sob a forma de uma emoção ou de um comportamento, e o sujeito ignora estar atualizando o seu recalcado. Ao invés de se lembrar, ele age sobre o seu passado recalcado, ou seja, ele age, quer dizer, ele repete sobre aquilo, mas ele não se lembra. Então, a análise dentro, né, da clínica, através da transferência com um terapeuta, o paciente ele consegue chegar num estágio onde que ele vai conseguir rememorar, recordar, aí repetir, e, no final, elaborar aquelas questões ali. Tem um exemplo de uma psicanalista, agora eu não me recordo o nome dela, de uma paciente que ela foi abandonada, ela veio com a queixa de abandono na clínica, onde, porque não consigo me relacionar, porque esse sujeito me abandona, eu vou para outro, me abandone, para outro, eu sempre me sinto abandonada. Aí a terapeuta dela foi viajar, né, tirou duas semaninhas de férias, avisou ela que iria viajar,
Estava ela lá na viagem, a paciente liga, ó, estou aqui na porta, nossa porta, a clínica está fechada, como assim você me abandonou? Olha, a transferência acontecendo ali. Até É, aconteceu. é. Então, isso a gente vê direto dentro da nossa clínica esses o mesmo padrão de comportamento, o paciente acaba repetindo ali. Só que como analistas, né, a gente tem condições, né, a gente tem ferramentas, a gente tem condições de levar o paciente a sair dali, né, desse estado repetitivo. Claro, lembrando que isso tem um ganho secundário. Então, a gente não pode e não se faz um corte ali, né? É um processo. Tem um comentário aqui, Márcia, Hum. que o nome dela seja Ágata. Ela falou assim, ó, quem atrai homens indisponíveis para relacionamento sério? Uhum, isso é algo bem comum também, né? Aí a gente teria que, claro, lembrando, sempre buscar dentro da subjetividade, né, que nem eu falei antes, homens a pessoa, ela atrai homens indisponíveis, é, mas o que que aconteceu ali na vida daquela pessoa para ela atrair homens indisponíveis? Primeiro, será que ela está disponível? Né? O que que a impede de atrair homens disponíveis? Aí entra uma questão assim, né? Por que que então eu estou atraindo, né? Exatamente. Aí vem a gente coloca a responsabilidade sobre a gente. Não é o outro. Sim, O outro está ali como vamos dizer, um imã, né? A gente, que nem tu falaste, a gente está atraindo. O porquê que a gente está atraindo homens indisponíveis, sim. né? Será que essa pessoa, ela está disponível? Será que ela está preparada para ter um relacionamento? Que, enfim, desenvolver realmente com alguém disponível, ou o que que aconteceu, qual que é o fato, que talvez isso esteja ligado, pode estar ligado a algum trauma, também. Eu acho que acontece também, pensando nessa repetição aí, a gente acaba repetindo alguns comportamentos dos nossos pais, né? Então, eu acredito, Uhum, claro que aí cada sujeito é um É um indivíduo indivíduo. diferente, né? Mas podemos pensar assim, nessa questão que você falou. Por que que ela procura alguém indisponível? Será que ela não tem, né? Se ela não está querendo essa responsabilidade de ter um relacionamento com alguém uhum, disponível, né? De ter essa seriedade. E também pode acontecer, né? Como já vi de alguns casos, já pensei nesses casos, de pessoas que acabam repetindo o comportamento daquilo que eles viram dentro de casa, né? Então, pode sim, acontecer também dela estar repetindo aquilo de uma forma de uhum, tentar corrigir o erro de alguém que ela via muito. exatamente, sim. Pode ser também uma hipótese. Pode ser também, com certeza. Outra questão também que muitas vezes acontece dentro da repetição, claro, não é neste caso, né, mas em outro caso, onde a pessoa ela não consegue se colocar, se disponibilizar para o novo. É, então, ela repete padrões com o objetivo de ficar onde é mais confortável, vamos dizer assim.
Então, há um ganho aí também. Sempre é um ganho. Sempre há. Exatamente. Aí agora tem uma pergunta da Cauane, né? Quando a pessoa se relaciona de forma amorosa ou em amizade com pessoas que aparentemente possuem os mesmos traumas, qual seria inconscientemente a recompensa dela? Conseguiu entender? Quando a pessoa se relaciona com outras que têm os O mesmos mesmo trauma traumas. que ela. Ó, quando uma Uhum, pessoa se relaciona com outra, seja amoroso ou amizade, uhum. e aparentemente possui os mesmos traumas que ela, qual seria a recompensa nesse caso, né? Foi isso Sim, que eu entendi. Se for entendi. outra coisa, Cauane, aí você manda Uhum, aí pra gente, tá? sim. Pode ser ali uma identificação, né? Tipo assim, eu me identifico, é como se fosse algo assim, eu conheço aquilo. Aquilo é algo que é familiar para mim, no caso dos traumas, né? Então, como aquilo é algo familiar, é uma hipótese, né? A gente trabalha aqui com hipótese, claro, a gente não está numa análise, né, Não quer para bater o martelo, né, Márcia? ver mais ver mais a fundo, né? Mas pode ser que seja alguma identificação com, né, lembra lá dos mecanismos de defesa do ego. Eu me identifico com aquilo, então eu atraio aquilo, aquilo é familiar para mim, eu não vou dizer, não é como eu sei lidar com aquilo, mas é uma identificação mesmo, eu me identifico, né, ali, e então eu procuro por isso. Isso tem a ver com o inconsciente coletivo também, de Jung ou não? Acho que não, acho que não. Hum. Falar em mecanismos de defesa, né, existem vários mecanismos de defesa que são vinculados à repetição, Uhum. né? A gente tem aqui a projeção, a negação, onde que a pessoa, ela, no primeiro momento, ela pode negar que aquele fato aconteceu e mesmo assim repetir, ou então, no caso de uma projeção, pegar um exemplo, a pessoa sofre um abuso, ela sente muita raiva daquela pessoa que o abusou, ela vai projetar essa raiva, vai repetindo esse mecanismo. Outros mecanismos de defesa que a gente identifica também né, primeiro, o recalque, né, óbvio, né, fica recalcado, a formação reativa, onde que o sujeito age o oposto, tenta, né, agir o oposto do evento, o deslocamento, né, a pessoa desloca para um outro objeto, o evento, regressão, sublimação, então Esse caso existem. de deslocar aí, me lembrou uma conversa que eu estava tendo mais cedo. Se porventura, vamos supor, nesse evento traumático, né, a pessoa desloca isso para barata, por exemplo. Ela tem um medo de barata, tem um nojo de barata. Ela deslocou esse sentimento, isso que aconteceu para barata, no caso, porque poderia ser mais aceitável para ela, Uhum. Sim, aceitável que ela tem nojo da barata, que ela tem medo da barata. mas a barata é um serzinho, né?
do que assumir que é aquilo, né? Que foi Uhum. o outro que é mais vergonhoso, vamos dizer assim, para ela, né? Então, a gente poderia pensar também que muitas pessoas que têm medo de barata aí podem, na verdade, não ter medo de barata, né? Exatamente. Porque é um mecanismo que a nossa psique encontrou de conseguir lidar com algo que de outra forma a gente não conseguiria lidar. Né? E aí a gente pode, me correu uma outra questão assim, o porquê quando acontecem esses traumas na infância, eles são muito mais, eles são ampliados, vamos dizer assim, do que na fase adulta. Por quê? Porque a criança ela não tem mecanismos para lidar. Não que, vamos dizer, aconteceu um acidente com um adulto, houve um trauma ali. A pessoa, o que é um trauma? Trauma é quando a pessoa não tem, ela não tem as defesas, ela não consegue lidar com aquilo. Então, há uma ruptura ali. Na criança, isso se torna algo muito mais amplo, que a criança ela não tem estrutura nenhuma. Imagina uma criança, que estrutura psíquica ela vai ter para lidar com abuso, né? Ou muitas vezes também outro exemplo que eu trago aqui. Vamos pensar numa criança que vê o pai e a mãe sempre brigando, algo que é muito corriqueiro também, que está ali sempre no meio dessa briga, e sempre no meio dessa briga, e ela não tem estrutura para intervir ali, ela não consegue intervir. Isso gera um trauma. Então, de que forma ela vai lidar com isso na vida adulta? O psiquismo dela, né, o inconsciente dela, ele vai recalcar isso, mas vai ficar ali. E E ela vai pode sair. repetir, né? Ela pode repetir nos relacionamentos essa mesma situação, né? Exatamente. Né? Ele vai repetir. Então, o pessoal aí, ó, que tá na live, que tem as amigas aí que tem uns relacionamentos muito conflituosos, né? As amigas sempre ficam brigando, sempre brigam com o namorado, brigam com o marido, você vê sua vizinha gritando o dia inteiro, né? Ajuda ela, fala para fazer análises, quem sabe ela consiga aí recordar, repetir, elaborar e ter um relacionamento mais saudável, uma amizade mais saudável, né? Um É, casamento mais saudável, né? Ou seja, a vida da pessoa muda completamente quando ela sim. consegue entender de onde vem esse comportamento, por que que ela tem essas atitudes, por que que ela repete as mesmas situações, se coloca nas mesmas situações sempre, né? Ela pode, imagina, né? Você conseguir mudar essa situação, né? Você conseguir sair desse loop, sair dessa vida de conflitos, de abuso, de traições, de relacionamentos tóxicos e abusivos e tudo mais. Imagina ter uma vida mais saudável, né? Isso seria maravilhoso, né? E a gente consegue ter essa oportunidade, a gente pode ter essa oportunidade através aí da análise, da terapia, dessa busca, né, do conhecimento, do autoconhecimento. Com certeza. Existem diversos formas da gente repetir, né? Tanto em relacionamentos, padrões financeiros, Isso. é outra questão que vem muito, mas por que que eu não consigo prosperar financeiramente? Pensamentos recorrentes, aqueles pensamentos intrusivos, que sempre aparecem ali. Ah, mas isso já foi, eu já nem lembro mais, isso eu já, não é que eu não lembro, mas às vezes o paciente fala assim na clínica, isso já não tem mais importância,
mas volta e meia tá ali, né? Volta e meia, tipo, aparece um estímulo e aquele volta aquele pensamento, né? Sonhos também, estão muitos sonhos recorrentes em relação a traumas. Isso, sonhos eu até tenho algo pessoal meu. Eu trabalhei muito tempo numa clínica onde que enfim, era um sofrimento psíquico muito grande. Eu trabalhei 22 anos ali, e até hoje eu sonho, tenho pesadelos, assim, com esse sinal que, né, ainda não consegui elaborar, Não elaborou esse trauma muito bem. esse trauma, né? Tem que levar isso mais a fundo para a minha análise, né? Mas é um exemplo, e como isso afeta negativamente, né? E comportamentos, enfim, são N situações, fora as compulsões, alimentares, jogos, substâncias, algo muito contemporâneo, redes sociais. Sim. Inclusive você vai dar um workshop, né, sobre não é bem redes sociais, mas é sobre o digital, né, Márcia? Isso. Preparei um curso, um workshop bem completo, onde que eu vou estar abordando este tema, né, do uso excessivo das telas, os perigos, o que isso causa, quais são os prejuízos, na nossa psique, na nossa vida pessoal, social, enfim, e como que isso interfere na subjetividade, na construção da nossa autoimagem, na nossa sexualidade, no nosso dia a dia, os prejuízos, né, que isso nos causa. Pretendo, acho que semana que vem vai sair. Sim, e aí fica o convite pro pessoal, né? Nós já estamos caminhando para o fim, né? Temos Passa rápido. poucos minutinhos aí. Então, pessoal que tiver mais alguma pergunta, quiser colocar aqui, também tá o nosso contato aí, se vocês quiserem chamar a gente também pode passar o contato da Márcia, quem se interessar pelo curso também, né, Márcia? A gente pode Isso. ligar para o pessoal, entre em contato aí no telefone que a gente deixou fixado. E aí, Márcia, já estamos caminhando para o finzinho, mas tem 3 comentários ali para você. Ó, uma mania de repetição. Uma mania de repetição é estar próxima das pessoas com os mesmos traumas e me sentir responsável. Típico síndrome do salva-vidas. Síndrome do salvador. Síndrome da Ah, sim. Salvadora, sim. Então, uma mania de repetição. Você poderia dizer pra gente sobre essa síndrome aí de salvar vidas? Eu acho que isso tem um pouco a ver do que a gente já falou, a questão de a atração, né? Atrair esse tipo de pessoa. Isso, e tem um ganho no sentido assim, é, síndrome da Salvadora também é síndrome da boazinha, né? Tipo, eu preciso agradar, eu preciso salvar o outro, mas o que eu quero ganhar com isso? E a pessoa, não, eu não preciso de nada. Não, a gente tem um ganho, O fundo sempre tem um. né? Sempre tem um ganho por trás. Eu preciso de um elogio, eu preciso de um aplauso, eu preciso de uma validação. O que é que eu preciso ali? O que está embutido aqui nesse pacote? Qual que é o preço que eu cobro para salvar os outros? Sim. E a Agatha perguntou: há como se livrar do padrão financeiro dos meus pais? Já tenho a consciência que isso me afeta. Vamos para análise, né, Agatha? É isso aí. Vamos para análise, né? Ver quais são. Aí a gente entra também a questão, né, das crenças limitantes, né? Quais são as crenças envolvidas ali?
qual que é o padrão de crença. Então, às vezes, ali a questão da financeira, a gente acaba muitas vezes escutando a vida inteira, tipo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, você tem que trabalhar muito, senão você nunca vai ter nada, ou mesmo trabalhando, você nunca vai ser ninguém na vida, por mais que você trabalhe, você não vai conseguir, ou questão de lealdade familiar, tipo assim, ninguém da minha família prosperou, então eu, como me sinto inconscientemente leal a essa família, eu também não posso prosperar. Então, se eu chego num limite, eu vou dar um jeito de perder para voltar de novo lá atrás, naquele mesmo patamar que eu estava antes, para me Vai se manter sabotar. fiel ali. Vai se Sim. sabotar, né? E A Kaone repetiu a pergunta, né? Então, Kaone, acho que tá respondido, né? E a Stephanie falou: quando eu fico nervosa, eu gosto muito de comprar, mas estou melhorando isso. Agradar nos machuca. Eu sou assim, mas estou trabalhando. É o que tudo que a gente está falando aqui, né? compulsão por compras, né? Ou seja, ali a gente entra em Lacan, onde que ele diz que o gozo está no objeto, né? Ele sai desse grande outro e há um deslocamento para um objeto. Então, há um gozo ali nesse objeto. É um ganho ali está nessa satisfação, né, Sim, momentânea dessa, né, no ato, né, de comprar, né, dessa repetição. sim. Então, passou muito rápido, né? Mas eu aprendi muito, nós aprendemos muito, né? Muito mesmo. E pessoal que acompanhou a gente aí, se quiser entrar nessa jornada de autoconhecimento, né, Márcia? Nós estamos a postos aqui para ajudar vocês. E eu aprendi bastante. E você? Sim, com certeza. E sempre aprendizado, né? Você Que bom. que está assistindo agora aí, assistiu a live gravada, compartilha com as pessoas, curte aí, comenta, traz aí algum assunto que você se identificou nessa conversa, coloca pra gente aí, manda no chat, no direct, para que a gente possa conhecer mais sobre você, entender mais e ver quais são as demandas que estão aparecendo para a gente poder trazer aqui também em outros meses, outras lives que possam ajudar mais pessoas. Márcia, muito obrigado, de verdade. Eu sei que você tem bastante conteúdo, tinha mais coisas para falar aí, mas a gente se limita a ter um tempo de 1 hora, para que não fique cansativo para outras pessoas e que também não possa tomar o tempo do convidado, né, da convidada que a gente chama aqui. Eu sei que o tempo de vocês são preciosíssimos, né? Então, muito obrigado de verdade, tá bom? Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer estar com vocês, e é sempre muito gratificante a gente poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu aí no longo desses anos e dedicados à psicanálise, e a gente está, né, sempre buscando mais e mais, né, dentro para a gente poder ajudar, né, nossos pacientes e, enfim, as pessoas que estão dispostas, abertas, né, a entrar nesse processo de autoconhecimento, de que às vezes sair desses padrões, sair e caminhar nessa jornada, né? A gente tem um propósito Sim. nesse sentido. Com certeza. Muito obrigada aí de coração mesmo pela Agradecemos, foi Boa noite, muito pessoal. bom. Obrigado por você que ficou até aqui nesse noite. momento, tá? Que tenha uma excelente noite e estamos aqui. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia. Nada. Tchau, tchau. Que agradeço.